Olá, agora faltam 13 minutos para as 3 horas da tarde. Estamos de volta com Conexão Futura pelo canal Futura e também pela internet no nosso site. Uma considerável piora na qualidade de vida é o principal dano à saúde provocado pelos conflitos envolvendo injustiça ambiental e saúde no país. É o que revela o livro Injustiça Ambiental e Saúde no Brasil, o mapa de conflitos, lançado pela Fundação Oswaldo Cruz. Esse trabalho é resultado de um projeto da Fiocruz em parceria com a FASE, Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional, que realiza um mapeamento dos conflitos ambientais e suas consequências para a saúde das populações atingidas. E é coordenado pela pesquisadora Tânia Pacheco, com quem eu converso agora aqui no estúdio. Tânia, boa tarde, obrigada. Boa tarde. Tânia, como é que surgiu o projeto Mapa de Conflitos? Bom, na realidade, ele era um sonho meio antigo, né, de olhar melhor essa questão. Inicialmente ele era voltado para o racismo ambiental, mais especificamente. Depois ele foi ampliado, né, e foi muito boa essa ampliação, porque permitiu que a gente olhasse outro tipo de justiças, né, com um olhar bem mais abrangente. Isso daí, essa ideia foi, enfim, foi um sonho que foi sendo construído aos poucos, e a gente conseguiu o apoio do Ministério da Saúde. E, então, com esse apoio do Ministério da Saúde e junto com a Fiocruz, através da Fiocruz, a gente começou a construir o mapa em 2008 e ele entrou para a internet em 2010. Daqui a pouco eu vou mostrar o mapa, mas eu queria saber, Tânia, o que significa a injustiça ambiental? A injustiça ambiental, na realidade, a gente fala ambiental, mas a gente está falando de injustiça socioambiental, né? São todas as injustiças que sofrem comunidades, povos indígenas, quilombolas, comunidades urbanas também, que de repente, por alguma forma, têm o seu meio ambiente destruído, ou se não destruído, pelo menos são dele expulsas, porque entrou um projeto ali, entrou um agronegócio, uma barragem, enfim, alguma coisa, né, que de repente inviabiliza a continuação da vida da população naquele local, né, e em condições razoáveis. Às vezes eles até são mantidos durante um tempo no local, mas com agrotóxico, por exemplo, sendo pulverizado na cabeça deles, o que evidentemente faz com que eles tenham que ir embora dali, né? Agora, o mapa apresenta também soluções para esse problema, casos que conseguiram ser revertidos nesse caso? Casos, muito poucos, infelizmente, mas casos que conseguiram ser revertidos, sim, né? Agora, soluções não, porque ele não pretende isso, que ele pretende sim. Por que a gente deixa lá, inclusive, os casos que foram bem solucionados, ou que chegaram, enfim, a algum tipo de solução positiva? Exatamente porque eles servem, de repente, para que outras populações que estão vivendo situações assemelhadas, de repente possam ver que caminho, que articulações, que, enfim, como é que aquela população parecida, que tem uma vivência parecida, né, conseguiu resolver o seu problema, ou se não resolveu, pelo menos conseguiu contornar e chegar a algum tipo de acordo, enfim. Agora, Tânia, como você colocou, mais de 60%, a gente tem esse dado aqui no mapa, dos conflitos ocorrem na zona rural. Eu queria saber que povos dessas áreas sofrem mais com esse problema, se são os indígenas, os quilombolas. É possível a gente fazer essa análise? Não, é totalmente possível, a gente tem essa análise pronta, né? Na realidade, em primeiro lugar, absoluto, infelizmente, lamentavelmente, considerando que são 0,4% da população, segundo o IBGE, ou seja, 900 mil pessoas, o primeiro lugar absoluto é do povo indígena. São os povos indígenas espalhados Brasil afora, embora a gente pense que eles estão em determinados lugares. Mas não, se você vê no mapa, você vê que é de norte a sul, por todos os lados, né? Os agricultores familiares e os quilombolas, que estão inclusive muito misturados, que em geral o quilombola ele é também agricultor familiar, né? E comunidades tradicionais no geral. Você pega pescadores artesanais, você pega, enfim. Fundamentalmente, esses são os mais atingidos. Agora, existe alguma região do Brasil que sofre mais com a injustiça ambiental do que outras? Depende de de quem você pega. Por exemplo, se você vai pegar a questão indígena, neste momento, a maior gravidade dela, sem sombra de dúvida nenhuma, acontece não só no Centro-Oeste, mas num estado específico que se chama Mato Grosso do Sul, né?
Mato Grosso do Sul teve, só no ano passado, 73 casos de suicídios indígenas. E esses suicídios indígenas, que eu não chamo de suicídio, sim de suicidados, eles são levados ao suicídio, a maioria absoluta deles são de entre 15 e 20 e poucos anos, ou seja, a maioria absoluta são de adolescentes, que são levados a isso pelo desespero. Então, você vê que é uma situação extremamente grave, né? Extremamente revoltante, inclusive. Quer dizer, são mortes diretamente associadas à injustiça ambiental. Sem sombra de dúvida. Agora, Tânia, que grupos cometem, se a gente pode dizer assim, essa injustiça ambiental? Quem causa isso nessa população? Quem causa direta, quem causa indiretamente, né? A gente tem as duas coisas. Nesse caso, por exemplo, de Mato Grosso do Sul, é um caso típico de ruralistas, né? Que a gente tem na realidade é o agronegócio caminhando, né? Tomando as terras indígenas, né? Então você vê de repente a Picai, por exemplo, que é uma comunidade indígena que está há anos, agora eles entraram um pouquinho, mas eles há anos, há décadas que eles estão na beira da estrada, esperando para voltar para a terra deles. Então é uma situação inteiramente louca, porque você tem a estrada, você tem eles acampados com lonas de plástico, ou tinha, porque agora eles fizeram romper a cerca e entraram, porque logo ali dentro é inclusive onde tem o espaço do cemitério deles, onde estão lá, enfim, os ascendentes dele, etc, etc, entendeu? Então eles estão lá, mas estão numa situação precária, né? Com mandado para eles saírem fora, etc, mas estão lutando. E o agronegócio, quer dizer, aí na realidade você tem a soja, você tem a cana principalmente, né? Tomando conta de tudo. Você anda de Campo Grande até Dourados, por exemplo, você só vê aquela coisa lavada, né? E realmente aquele território lavado pela soja. Tânia, eu queria agradecer a sua presença no programa. Antes de encerrar, eu queria mostrar para você aí de casa o site, onde você pode ter acesso ao mapa, aos estudos, você consegue fazer uma busca mais detalhada sobre os temas que a gente conversou agora. E na nossa próxima entrada do Conexão Futura, vamos falar sobre patrimônio cultural. E você não pode perder essa discussão. Desde já, mande a sua pergunta para o Facebook ou para o Twitter do Canal Futura, ou ligue para a gente no telefone 0 Operadora 21 3523 4098. A gente volta daqui a pouco, logo depois do programa Nota 10. Até já!